Eu acabei de ler uma reportagem aqui, que já está em vários jornais, na verdade, e não acreditei. Eu vou ler para vocês a manchete aqui, esse artigo é da Carta Capital. Deputado denuncia Fátima Bernardes à Polícia Federal por apresentação de Ludmilla. Se tem uma coisa que o governo Bolsonaro contribuiu para a sociedade brasileira, é trazer à tona, é expor para o mundo toda a hipocrisia e o falso moralismo desses deputados, desses pastores, essa crentalhada do Brasil. Sinceramente. Bem, antes de começar esse vídeo aqui, já que a gente falou da Carta Capital aqui, hoje de manhã entrou no ar, na Carta Capital, um artigo meu no qual eu analiso, no qual eu elaboro algumas reflexões sobre o caso envolvendo o Trump e o Irã, o que se deu lá, o que pode acontecer também. Vou deixar para vocês aqui no comentário fixado para vocês conferirem o artigo meu na Carta Capital hoje. Tá bem interessante o artigo ali, tentando entender esse momento, né? Porque, na verdade, são diferentes forças atuando no mundo e que se reflete no Brasil também. O Brasil se envolveu agora até o pescoço com essa história aí. Parece que o Irã já chamou o embaixador brasileiro para dar explicações sobre a posição do Brasil nesse caso do Irã. Ou seja, o negócio pode complicar mesmo, a situação está embaralhada por lá. Então confira esse artigo. Então vamos começar falando sobre esse caso aqui da Fátima Bernardes, ver essa história desse deputado do PSC, que é o partido do qual faz parte também o Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Eu vou ler para vocês aqui, comecei na reportagem, para vocês entenderem do que se trata. Então diz o seguinte: o deputado federal Ottoni de Paula, PSC Rio de Janeiro, protocolou junto à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da União uma notícia-crime contra a apresentadora Fátima Bernardes, do programa Encontro da Rede Globo, por uma apresentação da cantora Ludmilla em dezembro. Segundo o deputado, a música Verdinha, cantada no programa no dia 23 de dezembro, representaria uma apologia às drogas feita em horário inadequado. Daí diz o seguinte aqui, a denúncia. Extrapolando os limites da liberdade de imprensa e da confiança depositada pelos pais, a apresentadora Fátima Bernardes exalta o conteúdo impróprio da música Verdinha e infringe a lei. A Ludmilla respondeu, ela ficou indignada com esse tipo de repercussão, né? E ela disse o seguinte aqui no Twitter: milhões de brasileiros desempregados, sem moradia, hospitais sem vagas, a violência predominante, a poluição, a questão ambiental, a rede pública da educação miserável, mas o maior problema que o Brasil tem no momento é uma música que fala da alface. E ela tira um sarro aqui, ela dá uma cutucada ali, brinca mais que a brincadeira. Ou seja, o que a gente tem diante de nós agora? Do que se trata isso? Você tem um governo com o apoio do PSC, convenhamos, do partido desse deputado aí, você tem um governo que se elegeu com a seguinte retórica. Bem, um dos muitos aspectos da retórica bolsonarista e do governo, que ia acabar com o politicamente correto, a ditadura do politicamente correto. E o que isso queria dizer? O que isso significava? Basicamente, é a ditadura de grupos militantes, a ditadura entre aspas, obviamente, a ditadura de grupos militantes, de grupos minoritários, grupos identitários, de minorias em geral, que não querem ser ofendidas mais à torto e à direito. Porque se você acompanha a história da televisão brasileira, se você lembra dos anos 80, por exemplo, anos 90, certamente não havia politicamente correto. Fazia-se piadas bastante grotescas, bastante ofensivas, bastante desrespeitosas com vários segmentos sociais, principalmente com gays, com mulheres, com pessoas mais pobres, com travestis, com todo tipo de segmentos minoritários. Então, durante muito tempo, durante séculos, na verdade, você tinha um discurso predominante, que era o discurso das classes dominantes, o discurso das elites, geralmente homens brancos, heterossexuais, que determinavam aquilo que era aceitável ou não. E esse grupo, particularmente, podia fazer piadas sobre os outros grupos sem nenhum tipo de consequência. E de umas décadas para cá, vários grupos minoritários se ergueram, começaram a protestar, conseguiram espaços na sociedade, conseguiram direitos trabalhistas, direitos sociais, e certas piadas, certos comportamentos, certos tipos de ofensas que antes eram completamente aceitáveis, deixaram de ser aceitas. E isso, para o Bolsonaro e para a turma bolsonarista, é a tal ditadura do politicamente correto. Essa história começa nos Estados Unidos, do politicamente correto, a crítica ao politicamente correto. E depois se espalha e chega no Brasil via conservadores, através dos conservadores brasileiros, que de conservadores não tem nada. São um bando de retrógrados reacionários com mente bitolada, obtusa e
bastante preconceituosos. Então o Bolsonaro se elege com uma dessas pautas, acabar com o politicamente correto. Ou seja, depois que o Bolsonaro se elegesse, não teria mais mimimi. Cada um poderia falar o que bem entendesse, mesmo se ofendesse minorias, mesmo se ofendesse a grupos, mesmo se levasse a tragédias às vezes, porque esse tipo de retórica obviamente sempre leva também, em algum momento, a consequências práticas que ferem alguém fisicamente. Porém, o politicamente correto só acabou, obviamente, para grupos minoritários. Você volta mais uma vez a essa predominância de um discurso que é de um grupo de elite que é quem manda no planeta. Porque o mimimi, porque a frescura, porque o melindre dos fundamentalistas religiosos, dos cristãos ou dos pseudo-cristãos brasileiros, isso não acabou. Eles podem ficar agora com o politicamente correto cristão, ou aquilo que seria o religiosamente correto. Então, por exemplo, eles podem perseguir o Porta dos Fundos, porque o mimimi, né, estão reclamando agora, bem, não queriam liberdade, não queriam poder falar o que bem entendesse, estão falando. E quando um grupo de humor vai lá e faz piada de questões religiosas cristãs, todos os crentes ficam horrorizados, muitos cristãos ficam escandalizados e querem, inclusive, jogar coquetel molotov na porta do Porta dos Fundos. Ficou meio redundante aqui, mas de fato é isso. Ou seja, acaba o politicamente correto para você que é minoria, é reinstaurado o politicamente correto para crente, para fundamentalista religioso. E daí, no caso da Ludmilla, não é muito diferente. Você tem uma cantora que vai num programa de entrevistas, que é esse programa da Fátima Bernardes, canta a música dela, que pode ser ofensiva ou não, não sei, nunca ouvi essa música da Ludmilla, tenho uma ideia do que se trata, mas nunca parei para assistir o clipe, nem sei do que se trata. Ela canta a música, e esses falsos moralistas, que o governo Bolsonaro revelou, esses falsos moralistas se horrorizam. Porque você pode fazer piada homofóbica na televisão, você pode fazer piada de negro, você pode ofender grupos minoritários, mas você não pode cantar uma música que faria apologia à maconha, ou sei lá, à alface, como tirou sarro aqui a Ludmilla. Você pode ofender grupos inteiros, segmentos sociais inteiros, mas uma cantora não pode, na televisão, cantar uma música dela que não fala diretamente sobre o assunto, que utiliza analogias, e ela não pode fazer isso. E daí esses falsos moralistas vão lá e denunciam a Fátima Bernardes na polícia. Você pode ser racista. Nesse mundo bolsonarista agora, no mundo do Bolsonaro, você pode ser racista, você pode ser misógino, você pode ser homofóbico, mas você não pode tirar sarro de crente, você não pode tirar sarro de religião, e você não pode cantar uma música na televisão mais. Você pode ser um escroto completo, mas você não pode cantar uma música. Você não pode fazer piada sobre grupos religiosos. Esse é o mundo bolsonarista. É o fim do politicamente correto para um grupo. Porque para o outro agora, eles estão se blindando. Os religiosos, os fundamentalistas religiosos no Brasil estão se blindando. E para mim esse é um dos maiores riscos do Brasil atualmente para o futuro próximo. É a predominância, é a supremacia e é o controle de grupos religiosos, de pastores, de fundamentalistas na política brasileira e na sociedade brasileira como um todo. Se você não pertencer a esses grupos fundamentalistas, você está lascado no futuro próximo. Você poderá ser racista, mas não poderá criticar a religião de ninguém. E eu venho repetir algo que tenho dito várias vezes aqui, que a pauta moral é central para essas pessoas. Não importa se o Brasil está um colapso. Como disse a Ludmilla aqui, não importa. Não importa se a educação vai para o buraco, não importa se a violência está aumentando ou não, não importa desemprego, não importa pobreza, não importa miséria, não importa nada. Hospitais caindo nos pedaços, sem assistência, não importa. O que importa é se eles estão fiscalizando o que você faz na sua vida privada, aquilo que você diz contra o grupo deles. Se você está usando maconha em casa, se você homem namora outro homem, se você homem se veste de mulher, se veste de rosa. Isso que é central para eles, é a pauta moral. É como eles querem controlar a sociedade brasileira. Daqui a pouco, vocês mulheres brasileiras vão estar usando burca aí, porque é o que eles querem controlar. Eles querem controlar o aspecto moral. Para eles isso é fundamental. E eu nem vou entrar na questão aqui da música da Ludmilla, como eu disse, não ouvi a música. E nem na questão das drogas também. Isso eu recomendo, inclusive, que vocês assistam, eu falei hoje de manhã sobre isso, mas assistam Roda Viva com o Siddhartha Ribeiro, que foi ao ar ontem. Porque ele fala sobre as questões das drogas, ele aborda essa questão. Eu realmente não entendo nada sobre isso, gente. Eu nunca parei para estudar sobre legalização da maconha, descriminalização do uso de droga. Não é um assunto que eu tenha me dedicado. Então é importante que vocês consultem pessoas que entendem do assunto. E nesse caso em particular, o Siddhartha Ribeiro, alguém que estuda o efeito de psicotrópicos, de drogas alucinógenas nas pessoas e como são usados para tratamento médico também. Então, como eu disse, não vou discorrer sobre esse assunto porque não é a minha praia. Mas é uma tremenda hipocrisia. De fato, uma tremenda hipocrisia, porque você tem uma apologia em músicas sertanejas, por exemplo. Se você ouviu o sertanejo aí, atual, apologia ao uso de álcool, a beber álcool, consumir álcool, festas regadas a álcool. E essa é uma droga. É uma droga legalizada, mas é uma droga. E daí, no caso da Ludmilla, falar de uma música de duplo sentido, não pode, não pode.
Se for um grupo sertanejo, uma dupla sertaneja cantar no programa da Fátima Bernardes, uma música sobre cerveja, tudo bem. Aí pode, tudo bem. Mas outras coisas não podem. Eu vejo pessoalmente, e eu vou repetir aqui porque isso é importante ressaltar, porque eu já disse em vários vídeos também, eu vejo como o maior risco para a sociedade brasileira no futuro próximo a ascensão desses grupos radicais religiosos. É um grande suporte do bolsonarismo e será um grande suporte de candidatos extremistas de direita no futuro, porque tudo gira em torno das pautas morais. Tudo gira em torno da fiscalização da vida alheia, de como você pode ou não se comportar no mundo. E é algo que parte da base, obviamente, porque você tem milhões de fiéis desses tipos de vertentes religiosas fundamentalistas. Isso vai subindo na hierarquia social, política, ocupando cargos. Você já tem uma bancada evangélica gigantesca no Brasil. Você já tem um presidente que representa esses ideais. Ele quer pôr no Supremo agora, segundo ele próprio, um ministro terrivelmente evangélico. Isso é assustador. E depois que chega no topo, desce de novo. E aí começa a se infiltrar em todos os âmbitos da sociedade. Então, repito aqui para concluir. O politicamente correto acabou para você que é pobre, negro, gay, trans, mulher. Para vocês acabou o politicamente correto. Mas para crente, para evangélico, para fundamentalista religioso, só começou. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse caso agora envolvendo a Fátima Bernardes, a Ludmilla, a canção dela no programa Encontro, e agora essa denúncia feita na Polícia Federal contra a Fátima Bernardes por causa disso. O que vocês pensam sobre essa situação e se vocês se preocupam com os rumos desse tipo de cerceamento moral da sociedade brasileira? E como isso te afeta? Se você já sente isso no dia a dia, me diga aí. Deixa no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!